Então, como eu havia dito, eu fiz uma simulação aqui no piso de casa para se ter uma ideia de como fazer esse assentamento. Então, suponhamos que aqui seja a base com uma parede no meio ali atravessando, né? Como se fosse um cômodo, uma casa com dois cômodos só. Então, tá aqui, é como se aqui fosse a base, essa parte feita de giz, e ali nos cantos, esse tijolo aqui vai simbolizar a coluna. No caso que vai ser parede que tem a coluna. Então ali uma coluna, ali outra, e nós vamos fazer primeiro essa parede aqui. E essa aqui vai ser uma parede secundária. Então essa parede ali que vai ser a mestra. Então tá aqui a coluna, vamos jogar um pouquinho de massa, uma quantidade pouca aqui, que é para poder ter aquela liberdade de poder trabalhar, ajustar o tijolo no prumo quando precisar. Isso aqui, como é uma coluna, você pode afastar ela, entortar, depois ela volta para o lugar de novo. Aqui é só uma simulação. Você vai colocar aqui o primeiro tijolo. Procure tijolo de qualidade, aqueles bem retinho mesmo, para não te dar trabalho depois. Então tá aqui. Agora você vai pegar aqui o prumo e vai colocar ali o prumo ali atrás. Mas por que colocar aqui atrás? É para poder acompanhar a coluna, né, para não ficar muito irregular, e na hora de você colocar as tábuas para encher não dá muito trabalho. Então você pode colocar aqui atrás se der espaço, ou então aqui na frente, para ficar mais fácil. Então a regra do prumo é aquela: a cabeça tem que ficar junto, rente com os pés. Do lado aqui vai ser da mesma forma, né? A gente vai pegar o prumo e vai fazer isso aqui, colocando ele na cabeça do tijolo, e ele tem que ficar o mais rente possível ali da base do nosso tijolo. Então aqui não tem muito segredo. Eu vou colocar aqui mais perto, vocês têm uma ideia que vocês vão poder ir ajustando ele. Por isso que eu falei que era necessário botar um pouquinho de massa a mais, que é para poder ter essa liberdade de ajustar para um lado ou para o outro, para poder deixar num prumo perfeito. Lembrando que não se preocupe com o tempo de fazer isso aí, que o importante é que ele seja bem feito, porque isso aqui é a base para poder ter uma parede mais perfeita. Então tá aqui, você percebeu que já está no prumo. Então o interessante é que tivesse duas pessoas para poder esticar uma linha. Talvez a gente vai precisar mexer ainda, né, nesse tijolo. Então tá aqui. Agora vamos pegar aqui uma linha já com prego e vamos esticar a linha de fora a fora. Então lembrando que era necessário duas pessoas. Como eu estou sozinho em casa, que eu fiz a simulação sozinho. Então é isso aí, já colocamos o primeiro tijolo de um lado, vamos colocar agora do outro lado. Então o processo é o mesmo. Ele vai, como eu disse, era necessário ter duas pessoas para poder fazer esse serviço, né, alinhar os dois tijolos. Então se você tiver um companheiro aí para te ajudar, vai ser melhor ainda. Aqui o processo é o mesmo que foi feito lá. Você coloca uma quantidade rigorosa de massa, que é para poder ajustar bem o tijolo. Uso o prumo atrás e na frente. Aqui eu não vou demorar muito, porque o processo é praticamente o mesmo do outro. Usa aqui o prumo, lembrando que o nível você pode fazer para o nivelamento para o telhado, você pode fazer lá na última fileira para poder dar certo. Então aqui agora vamos para o nosso próximo passo. Então agora você vai esticar uma linha até do outro lado do tijolo, que é para nós poder ter uma parede reta, uma parede principal, e a partir dessa parede é que nós vamos fazer o esquadrinhamento de toda a casa. Então você pode usar dessa forma aqui, lembrando que tem que ficar exatamente nessa cabeça aqui do tijolo. É importantíssimo isso, que a linha esteja na cabeça do tijolo, nessa quina, que é para poder fazer um elemento perfeito. Então tá aqui, eu já tinha colocado um tijolo do outro lado. Vocês ignoram esses outros tijolos aí, gente. Pega só, nós estamos trabalhando só com esse esses primeiros. Então você vai fazer isso, colocar ele bem aqui atrás, o mais fixo possível, né, que às vezes a ventania atrapalha o alinhamento dessa linha de pedreiro aqui, né, você fica bem alinhada mesmo. Então o que vai acontecer? Nós vamos precisar ir lá na frente de novo, às vezes, para poder alinhar, botar no prumo de novo aquele primeiro tijolo e esse segundo que a gente colocou. Então é necessário que ele esteja bem rente mesmo ali com a quina do tijolo, para poder ter uma parede perfeita. E a partir dessa aí que vai ser a base das outras. Então tá aqui um vídeo, você vê que eu estiquei a linha, você vê que a linha pega bem rente mesmo, não forçando nem folgado demais, de um lado ao outro. Então esses dois tijolos vai ser a base. Então perceba aqui que ele está bem na linha mesmo. Então isso é muito importante. Colocando paredes no esquadro. Então a gente vai fazer aqui, como já tem a primeira afiada pronta, quer dizer, aqueles dois tijolos que a gente colocou inicialmente com a linha esticada, nós vamos agora usar eles como referência para colocar aqui o L da nossa base, né? Então tá aqui, ali, como eu havia dito,
tinha ali uma coluna, você pode afastar ela, e que você vai colocar o tijolo que vai fazer o L aqui da nossa parede. Então aqui você pode afastar ele. Aqui suponhamos que aqui seja a coluna que vai ser revestida depois, né, enchida com concreto. Então aqui, ó, aquela primeira parede vai ser a base para fazer essa segunda aqui, o esquadrinhamento. Lembrando que o esquadrinhamento é muito importante para não dar problema depois na hora de assentar a porta, a cerâmica, essas coisas. Aí você vai colocar o esquadro e vai colocar o prumo até que ele fique bem alinhado. Então você pode dar aquela batidinha para poder deixar ela num alinhamento perfeito. E o que você vai fazer aqui nessa parede vai ser o mesmo que você fez na outra parede lá, na primeira, né? Porque você já vai ter essa referência aqui. Lembrando que é sempre bom ter duas pessoas para poder dar essa mãozinha aí. Então você vai estar aqui usando o prumo, usando o esquadro, para poder ficar bem feito o serviço. Então você vê aqui que já está mais ou menos no esquadro. Você pode ir ajustando ele de acordo com aquela primeira parede, aquela que não deve ser mexida, porque ela já está a nossa referência de todas as paredes que vai ser levantada, inclusive as do meio. Então tá aí o prumo. Lembrando que o prumo ele é usado ali na cabeça do tijolo e na base dele. Até aqui não tem muita dificuldade. Então depois vai ser preenchido. Se você tiver espaço para poder fechar mais aquilo ali, melhor ainda, né? Às vezes você não tem essa liberdade, mas se tiver é bom para poder facilitar depois. Então tá aqui a linha esticada, né? Aquela parede mestra. Aqui nós vamos dar uma conferida se tá certinho, tá dentro do esquadro, belezinha. Do outro lado também vai ser a mesma coisa. Então colocou ali, eu não tinha mostrado, mas não tem muito segredo. O processo é o mesmo que foi feito ali do outro lado, usando sempre o prumo e o esquadro, principalmente na parte de cima, que dá um efeito melhor aí. Então é importante que esses tijolos aqui, eles vai ser a base para as outras paredes. Então procure tijolo de qualidade. Agora vai ser a parte da linha, vai ser mais para frente, então está mostrando a linha. Então você vai fazer nas quatro partes do cômodo, né? Lembrando que aquela primeira foi referência, e o que você vai fazer nas outras partes é o mesmo que você fez ali no começo, tendo ela por base. Vamos para o nosso próximo passo, começando os pontos ou mestras, como alguns chamam. Então antes de mais nada, eu quero mostrar aqui para quem não tem muita prática como colocar massa no tijolo. Você encher a colher aqui e deixa o tijolo, pega ele ali mais ou menos inclinado para cima e faz esse movimento aqui, não forçando, de maneira que você estiver só colocando ele em cima do tijolo. Então você vai praticando isso para ficar mais fácil os outros processos. Aí a partir daí nós vamos adiantar a coisa aqui. Então tá aqui, a gente vai jogar a massa para colocar o nosso primeiro tijolo, depois de ter colocado aqueles dois primeiros e esticado a linha. Então tá aqui aquele tijolo com a linha esticada. O tijolo mestre, você vai só encaixar ele aqui. Primeiro vai pelo olhômetro mesmo. Do lado de cá você vai batendo ele de maneira que fique o mais alinhado possível com essa linha de pedreiro aí. Então a base dele também tem que ser igual a outra. As definições de vírus foram atualizadas. A base dele tem que ser igual a outra. E aqui você dá aquela batidinha básica para nivelar ele, acertar ele. Então colocando a linha aqui pelo lado de dentro, para ficar mais fácil, no caso, às vezes pode ser que você não tenha essa mesma liberdade de colocar a linha pelo outro lado. Então vai depender de você o lado que você quer trabalhar com a linha. Então você percebe que até com a colher de pedreiro você pode fazer esse alinhamento ali embaixo. Então a primeira aqui já foi feita, lembrando que aqui é as mestras que a gente está fazendo. Vamos colocar agora um tijolo de 4 furos para fazer a segunda fiada. Vai ser isso que nós vamos fazer agora. Vamos precisar de um tijolo de 4 furos. Para quebrar ele é muito simples. Com a lâmina ali da colher você vai fazendo esse movimento. Às vezes daqui meio ele já quebra, às vezes não. Aí você já vai pegar e com a mesma lâmina você faz o mesmo recorte do outro lado. Aqui ele quebrou, você retira essa rebarba para poder facilitar. E vamos assentar ali a nossa segunda fiada da nossa mestra, o nosso ponto. Então tá ali ela, aquela primeira que era a base de todas. O tijolo aqui de 4 furos, nós vamos colocar ele bem ali em cima.
jogar com uma quantidade boa de massa para ele ficar bem aqui, porque esses furos dão uma atrapalhada, né, gente? Então aqui você botar uma quantidade razoável, já colocando para 2 tijolos, né, que é para esse de 4 furos, e o outro que vai dar um apoio para ele não ficar bambo. Então colocou ele aqui, você percebe que eu estou lá do outro lado, eu já estou colocando mais ou menos nivelado com a coluna. Então o segundo tijolo você coloca aqui para poder dar um apoio. Esse tijolo da frente, esse de 4 furos, que é o nosso tijolo principal, é ele que a gente tem que trabalhar o mais perfeito possível. Então você percebe que eu coloquei aqui rente, que aqui é o lugar da coluna, não sei se você se lembra. Então tá aqui, isso vai facilitar na hora de encher de concreto, aí não dá muito trabalho. Então agora com o prumo a gente vai ver se esse primeiro tijolo de 4 furos que a gente colocou, ele já está bem alinhado com aquela primeira base lá de baixo, com a cabeça daquele tijolo de baixo. Isso é muito importante, não se preocupe com o tempo que você está fazendo isso aqui, que isso aqui é importantíssimo. Então você vê que está bem alinhadinho ali no prumo, está correndo livremente ali, de fora a fora na parede. Nessa mestra, vamos para o nosso próximo passo, vou colocar as outras fiadas. Então tá aqui esse segundo tijolo, você vai alinhar ele com o de baixo e com o primeiro que a gente colocou lá. Então ele não pode atrapalhar a linha. A linha tem que correr livremente pelo aquele primeiro tijolo de 4 furos, da mesma forma de baixo. Quando a gente vai estar fazendo isso do mesmo jeito lá do outro lado. Aqui você pode preencher de massa esse buraco para colocar o nosso terceiro tijolo, que vai ser representar a terceira fiada. Então bota a quantidade boa de massa aqui. Essa massa que já está meio seca. Aí vai colocar ele aqui em cima, né? Sempre com aquela frente dele ali, onde vai pegar a coluna, tentar o mais alinhado também, para poder dar menos trabalho. Então, Leonardo, você está vendo aí que não tem muita dificuldade, né? Meu amigo Luiz Filho, você vai agora dar aquela batidinha básica. Você vê que aqui do lado, onde vai pegar a coluna, já está mais ou menos no prumo. Isso aí também não pode ser assim, não pode ficar muito fechado para não dar trabalho depois. E aqui do lado também você vai fazer o mesmo processo que foi feito na segunda cabeça e na primeira. Então sempre bem alinhado, porque o interessante é que quando você correr esse prumo na parede, ele esteja corra livre, sem pegar nos tijolos, né? Isso é o sinal de que a parede está bem alinhada. Perceba aqui que está bem certinho. Do outro lado também vai fazer do mesmo jeito. Vou dar aqui uma visão para você ver como é que ficou. Agora você vê que aqui nós botou 3 fiados, né? Você podia ter botado 4, só que fica muito pesado, muito arriscado. Então você coloca só 3 de um lado e do outro e vai facilitar bastante, né? Não precisa ter muita pressa, faça a coisa devagar, mas faça bem feito. Agora vamos preencher aqui o meio, né? Você sabe que aqui foi um exemplo que a gente deu. Aqui vai pegar só um tijolo e meio, mas na realidade essas mestras aí é para parede grande, né? No caso aqui nesse intervalo que eu estou colocando, estou botando só um tijolo, mas aí podia caber 20, 25, né? Dependendo do tamanho da casa. Então você vai aqui preencher de massa. Essa parte aqui é a parte que vai ser só, você vai alinhando aí com aquela linha que foi feita nas duas cabeças, e você vai só esticando a linha dos dois lados, nas outras tijolos que a gente colocou, e vai fazendo esse processo aí. Tem uns vídeos aí muito bons do pessoal fazendo o assentamento de tijolo. Depois eu vou deixar um link aí de um cara que é muito rápido e faz bem feito também. Ele joga 3 linhas nas cabeças, já vai fazendo de fora a fora de uma vez. Então você percebe aqui que a linha, o tijolo que a gente acabou de colocar, tem que estar alinhado. Dos outros lados vai fazer do mesmo jeito, vai esticar a linha com aquele prego de fora a fora na segunda fiada, e vai fazendo o assentamento até fechar a parede. Com 5 fiados eu acho que é interessante já encher as pilastras, as colunas. Então aqui você vai pegar um de 4 furos, por aí vai. Agora aqui essa parede do meio, como eu te falei, se acontecer, vai acontecer de você ter que preencher ela também. Então o que vai acontecer? Aqui tem aquela linha, você vai fazer o mesmo processo que a gente fez, aquela mesma mestra que a gente fez nessa outra fiada, vai fazer aqui também. Essa linha ali vai ser referência para todas as paredes da casa, né? As paredes central. O processo é o mesmo, vai usando ali o esquadro
e vai fazendo as mesmas mestras dos dois lados. Então pode ser que ele pegue mais para o canto, pode ser que ele fique mais no meio, mas o processo é o mesmo. Agora essa linha aqui ela tem que ser intocável, gente, porque ela que vai ser a nossa guia para fazer as paredes ali do meio. Então tá aqui, então o processo agora é o mesmo para todos os lados, e por isso você vai adiante. Vamos para o próximo passo. Assentamento de tijolos para a parede sem coluna. Então esse pessoal, eu não podia deixar de comentar também. É parede que não pega coluna, às vezes você quer fazer uma casinha de cachorro, ou alguma coisa sem muita importância, então você vai fazer isso aqui, ó, o mesmo processo, você bota o esquadro ali, é até mais fácil do que o outro. E ele vai ficar dessa maneira aqui, um tijolo vai ficar abraçando o outro dessa maneira, um amarrando o outro, que é para poder dar uma fixação, né, já que não tem coluna. Então isso aqui às vezes o pessoal usa para um cômodo aí que não tem muito perigo, o pessoal não dá muita importância, de repente um puxadinho para guardar umas ferramentas, uma casinha de cachorro. Então esse processo é bem mais simples. Você vai colocando aqui, encaixando um no outro, fazendo aquela amarração nos cantos, e aí você vai adiante até a altura que você desejar. Isso aí.